Décima jornada da família Capuchinha, renovação e fidelidade às origens. Por ocasião dos 800 anos do Testamento de São Francisco e a caminho do quinto centenário da Reforma Capuchinha, a família Capuchinha reuniu-se em Roma para uma jornada de oração, formação e fraternidade. Um itinerário concebido não como uma simples evocação do passado, mas como um impulso vital para redescobrir o frescor das origens. Roma, Itália, dia 3 de julho de 2026. O Convento da Imaculada Conceição, localizado na histórica Via Vittorio Veneto, em Roma, foi o cenário para a 10ª jornada da família Capuchinha. O encontro reuniu cerca de 800 participantes. Entre eles estavam os novos ministros provinciais e custódios eleitos ao longo do último ano, que se encontravam reunidos em Frascati para um período de formação. Membros da Cúria Geral, frades capuchinhos dos conventos de Roma e arredores, clarissas capuchinhas e religiosos de outras congregações vinculadas à ordem. A edição deste ano concluiu com celebração de grande relevância histórica e espiritual. Por um lado, 2026 marca o último ano dos centenários franciscanos, durante o qual são comemorados os 800 anos do trânsito de São Francisco e da redação de seu testamento. Por outro, a jornada inseriu-se no caminho de peregrinação espiritual rumo a 50º aniversário da Reforma Capuchinha. Um itinerário concebido não como uma simples evocação do passado, mas como um impulso vital para redescobrir o frescor das origens. Para celebrar essas importantes datas, o tema central escolhido para esta 10ª edição foi a importância vital do testamento do Pai Seráfico para a espiritualidade da ordem. Esse texto tornou-se o eixo que animou a reflexão e a partilha, recordando que o testamento constitui aquele traço próprio dos capuchinhos que enriquece a grande árvore franciscana e contribui para perpetuar uma história de fidelidade criativa e de contínua renovação. Desenvolvimento do encontro. A jornada teve início às 9 horas com a celebração da Santa Missa, presidida pelo ministro-geral Frei Roberto Genuíno. Em sua homilia, ele destacou que a diversidade dos carismas, dos institutos e das congregações que surgiram ao longo da história da família Capuchinha constitui um grande dom de Deus. Refletiu também sobre a necessidade de estar em constante renovação, retornando às origens para permanecer fiel aos valores carismáticos e, desse modo, ser fecundo nas tarefas que a Igreja nos confia. Após a missa, os participantes dirigiram-se ao auditório do convento para um momento de formação, que contou com a participação de palestrantes, alguns dos quais amplamente reconhecidos por sua competência. Em seguida, tiveram a oportunidade de visitar o museu e a cripta dos Capuchinhos. A jornada foi encerrada com um almoço fraterno na Cúria Geral. Frei Pietro Maranese, capuchinho, apresentou uma reflexão aprofundada sobre os elementos do testamento.
texto que reúne aquilo que São Francisco, nos últimos momentos de sua vida, quis deixar com o seu patrimônio espiritual. Irmã Chiara Francesa Lachini, Ordem de Santa Clara, abordou a importância do testamento para os primeiros frades da Reforma Capuchinha, aprofundando o modo como esse documento foi decisivo para a configuração da ordem ao longo do tempo. Frei Michele Notura Capuchinho apresentou uma experiência pastoral sobre como atualizar os ensinamentos do testamento nos diferentes lugares e contextos em que o ministério é exercido. O significado da Jornada Capuchinha. A jornada é celebrada todos os anos no dia 3 de julho ou em datas próximas, para recordar a aprovação da Reforma Capuchinha, oficializada com a promulgação da Bula Pontifícia Religionis em 3 de julho de 1528. Seu principal objetivo é criar um espaço de renovação e fortalecer os vínculos entre os membros da família espiritual, traduzindo a espiritualidade franciscana em vida concreta. Para alcançar esse objetivo, a jornada articula-se em torno de 3 ações fundamentais: rezar e celebrar juntos, fortalecendo a comunhão espiritual, reunir-se e dialogar por meio de momentos de partilha livre e cordial que permitam conhecer os desafios uns dos outros e, por fim, planejar e colaborar, promovendo uma missão compartilhada mediante ações concretas. Todos eles a Eclésia Brasil Central. Francisco, 800 anos da morte de São Francisco, 1226-2026. Prossegue o caminho de aprofundamento e reflexão promovido por meio do curso online bimestral de atualização franciscana intitulado Caminhar Fielmente segundo o Estilo Franciscano, de 1226 a 2026 e além, organizado por ocasião do 800 centenários do trânsito de São Francisco. Este itinerário pretende ser um verdadeiro instrumento de formação e aprofundamento para toda a ordem dos frades menores capuchinhos. O curso de atualização franciscana é uma iniciativa promovida pelo Secretariado-Geral da Formação, que, desde 2023, oferece anualmente um ciclo de conferências online. O projeto nasceu com a finalidade de aprofundar temas fundamentais relacionados à formação e à renovação carismática da ordem, dedicando especial atenção aos acontecimentos de maior relevância para a vida espiritual, como o atual itinerário dedicado aos centenários franciscanos que estamos celebrando. Nesta edição de 2026, o curso foi organizado em encontros online bimestrais, em horários acessíveis, a fim de facilitar a participação, mantendo um objetivo claro. E, bem, prossegue o curso de atualização franciscana. Caminhar fielmente segundo o estilo franciscano, de 1226 a 2026 e além. Continua com ampla participação o itinerário formativo por ocasião do 800 centenário de São Francisco, celebrado em 2026. O convite dirigido a todos os frades e fraternidades é para que não deixem de participar dessa valiosa oportunidade de formação e renovação carismática.
e bem definidos. Aprofundar a dimensão laical de nossa única vocação franciscano-capuchinho. A temática insere-se no caminho de preparação para o 500 centenários da Reforma Capuchinha que celebramos em 2028. Objetivo e encontros. Até o momento foram realizados 3 encontros online, nos quais foram aprofundados temas relacionados à nossa identidade como frades menores e à dimensão laical de nossa vocação, à luz dos documentos da Igreja e da Ordem. Também foi estudado o tema da morte de São Francisco e o impacto que ela exerceu no período de nossa reforma. Os trabalhos e encontros bimestrais concentram-se em 4 eixos principais, inspirados no lema escolhido para este ano. Preservar a herança, redescobrir a autêntica visão evangélica de São Francisco de Assis e sua atualidade para o nosso tempo. Renovar a vocação, promovendo e renovar a vocação dos irmãos leigos, recuperando a compreensão franciscana original no qual leigos e clérigos estão unidos pelo mesmo chamado à vida fraterna. Refletir sobre o Testamento. Aprofundar o Testamento de São Francisco de Assis, um texto vital que para nós capuchinhos não é um simples documento histórico, mas um escrito que enriquece e confere uma identidade própria à nossa regra de vida. Contemplar o trânsito. Contemplar a morte de São Francisco, reconhecendo em seu abandono total ao Senhor uma luz que continua a inspirar nossa vocação franciscana no mundo contemporâneo. Convite à participação, renova-se, portanto, o convite a todos os membros da Ordem para que continuem acompanhando e participem ativamente desse caminho de fraternidade e formação. O curso é inteiramente online e gratuito e oferece tradução simultânea durante as sessões para o italiano, espanhol, português, polonês e francês. Você pode inscrever-se nas próximas sessões por meio deste link e assistir às sessões anteriores em nosso canal do YouTube. Nono Conselho Plenário da Ordem. A dimensão missionária de nossa identidade carismática na Igreja e no mundo de hoje. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos está em caminho, atendendo ao convite do capítulo geral de 2024. Estamos imersos em um momento intenso de escuta, animação e discernimento em vista do nono Conselho Plenário da Ordem. O nono CPO é um evento muito importante que será realizado em Roma de 11 a 31 de outubro de 2026 e se insere no caminho rumo a um marco extremamente significativo, os 500 anos do nosso carisma em 2028. O que nos guia nesse caminho? O lema que escolhemos é claro: a dimensão missionária de nossa identidade carismática na Igreja e no mundo de hoje. Nossas reflexões giram em torno de 3 temas vivos: a missão, a colaboração fraterna e as fraternidades de São Lourenço. Mas como chegamos até aqui? Vamos relembrar juntos as etapas desse amplo percurso de escuta global. Junho e julho de 2026, o Conselho Geral nomeia uma comissão preparatória. Sua primeira tarefa é encontrar os canais adequados para dar voz a todos os frades do mundo.
1 de outubro de 2025. No dia de Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões, foi publicada a carta de convocação que dá início à consulta global. Todos os frades recebem um texto e um questionário para coletar desafios e perspectivas. 31 de dezembro de 2026 são coletadas as respostas que são notáveis. Chegam inúmeras contribuições das conferências, circunscrições e dos próprios frades. A comissão trabalha para fazer uma análise, acolhendo todas as vozes, mesmo as mais diversas ou aparentemente incômodas, a fim de obter um quadro real e honesto da noção. Desse imenso material nasce o Instrumento Laboris. Este documento releia a missão e a colaboração à luz das profundas mudanças do nosso mundo. Mas atenção, não se trata de um texto de conclusão ou de propostas definitivas. O discernimento final caberá à Assembleia de Outubro. Este documento é antes um espelho que reúne nossas esperanças, nossos desafios e nossas diversidades para estimular uma reflexão profunda. E é aqui que todos nós entramos em cena hoje. O Instrumento Laboris não é apenas um texto para ser lido, mas uma ferramenta a ser utilizada. Pedimos às circunscrições que promovam em cada fraternidade pelo menos um capítulo local dedicado ao estudo desses temas. Se nessas reuniões surgirem novas instruções e contribuições, as circunscrições poderão encaminhá-las diretamente aos delegados que participarão dos trabalhos em Roma. O 9º Conselho Plenário da Ordem já teve início e avança através das vozes de todos nós. Continuemos juntos esse caminho de reflexão e fraternidade. Primeira sessão oficial do 3º Encontro Pan-Americano. Mais de 70 participantes reuniram-se virtualmente no dia 13 de julho para a primeira sessão do 3º Encontro Pan-Americano dos Capuchinhos (EPAN). No centro do encontro esteve a reflexão sobre a renovação do carisma e a relação entre contemplação e fraternidade, em preparação para o grande encontro que será realizado na cidade do México em 2027. Na segunda, 13 de julho, realizou-se em formato virtual a primeira sessão oficial do 3º Encontro Pan-Americano dos Capuchinhos. Embora o caminho de preparação já tivesse sido oficialmente iniciado de 11 de maio, esta reunião contribuiu à primeira sessão destinada exclusivamente àqueles que foram convocados para o encontro presencial, que acontecerá em maio de 2027, no México. Ministros provinciais, custódios e delegados. Também participarão como convidados as irmãs Clarissas Capuchinhas, presença que contribui para fortalecer ainda mais os profundos laços de fraternidade que unem a família franciscana capuchinha. Com cerca de 70 participantes conectados durante praticamente todo o encontro, o evento foi marcado por um forte espírito de escuta, diálogo e desejo de renovação do carisma capuchinho. O momento de reflexão e meditação foi conduzido por Frei Edwin Dias, da Custódia da Guatemala, Honduras e El Salvador. Sua apresentação concentrou-se no tema do retorno às fontes do carisma, recordando aos participantes que a verdadeira renovação não consiste em uma volta nostálgica ao passado, mas em redescobrir a fonte na qual o Espírito Santo renova todas as coisas. Entre os principais pontos de sua exposição
Frei Edwin destacou que a identidade capuchinha nasce do encontro cotidiano com Cristo, e não da simples conservação das tradições. Toda reforma autêntica, acrescentou, começa quando o coração volta a se apaixonar por Cristo e encontra a coragem de viver o Evangelho com radicalidade. A reflexão ressaltou ainda a relação inseparável entre contemplação e fraternidade. Uma contemplação não se traduz em fraternidade, permanece incompleta, enquanto uma fraternidade que não se alimenta da contemplação está destinada a se esgotar. Retomando a experiência dos primeiros capuchinhos, Frei Edwin recordou que eles não procuravam simplesmente ser diferentes, mas desejavam ser mais fiéis ao Evangelho. Foi justamente essa profunda fidelidade que transformou a história da obra. Concluiu, portanto, convidando todos a renovar com entusiasmo o dom recebido, pois o desafio atual não é inventar um novo carisma, mas viver com paixão e autenticidade aquele que o Espírito já confiou ao homem. O caminho de preparação para o terceiro EPA prosseguirá com uma nova reunião virtual marcada para o dia 10 de agosto e igualmente reservada aos membros convocados. O grande encontro presencial está programado para maio de 2027 na Cidade do México. Nessa ocasião, os frades de todos os continentes americanos se reunirão para fortalecer a comunhão, discernir os novos desafios missionários e celebrar juntos a riqueza do carisma capuchinho nas Américas. Paz e bem.